Fala galera do Fixando, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Amorim, seu professor de Física. E na aula de hoje a gente vai estar discutindo dois conceitos que são bastante importantes dentro da área da calorimetria, que é o conceito de capacidade térmica e calor específico. Vamos começar com o conceito de capacidade térmica. O que seria a capacidade térmica? Bem, imagine a seguinte situação. Eu tenho um cilindro de aço, ok? E abaixo desse cilindro de aço eu tenho um bico de Bunsen. Esse bico de Bunsen ele vai estar fornecendo energia a esse cilindro, fornecendo energia através de calor. Ou seja, entre o bico de Bunsen e o cilindro vai estar havendo a troca de calor. Conforme esse bico de Bunsen ele estiver fornecendo calor a esse cilindro, a temperatura dele com o tempo irá variar. Concorda comigo? Por exemplo, se eu estiver fornecendo uma grande quantidade de calor, com o passar do tempo, a gente vai perceber que as moléculas desse cilindro vão começar a se agitar cada vez mais e vai haver a elevação da. Portanto, eu posso concluir que a quantidade de calor que está sendo fornecida a esse cilindro, ela vai ser diretamente proporcional à sua variação de temperatura. E a razão entre a quantidade de calor que é fornecida, a quantidade de calor que é trocada entre esse bico de Bunsen e o cilindro pela sua temperatura é o que nós chamamos de capacidade térmica. Em outras palavras, podemos dizer que a capacidade térmica é a medida da capacidade de receber ou perder calor que um corpo apresenta para cada variação de temperatura. Ou seja, a capacidade térmica ela é a medida da quantidade de calor que deve ser trocada com o objeto para que o corpo ele varie a sua temperatura em uma unidade. Ok? E qual seria a unidade de medida da capacidade térmica? Bom, a unidade de medida da capacidade térmica ela é dada em caloria por graus Celsius. Ok? Para entender melhor o conceito de capacidade térmica, vamos ver o seguinte exemplo. Eu tenho dois cilindros de alumínio. Bom, eu vou chamar esse cilindro de cilindro 1 e esse cilindro de cilindro 2. Okay? O cilindro 1 ele possui uma massa de 200 gramas. E o cilindro 2 ele possui uma massa de 100 gramas. O bico de Bunsen para os dois cilindros está fornecendo uma quantidade de calor equivalente a 200 calorias. No entanto, com o passar do tempo, observou-se que a variação de temperatura do cilindro 1 foi apenas de 5 graus Celsius, enquanto a variação de temperatura do cilindro 2 foi de 20 graus Celsius. Lembrando que a capacidade térmica ela é a quantidade de calor trocado pela variação da temperatura. Para o corpo 1, nós temos a seguinte capacidade térmica. O calor que foi fornecido a ele foi de 200 calorias e a sua temperatura variou em 5 graus. Logo, a capacidade térmica do corpo 1 ela é de 40 calorias por graus Celsius. E a capacidade térmica do corpo 2, ela vai ser igual a 200 calorias. Lembrando que a quantidade de calor que foi fornecida aos dois corpos, ela foi igual. E a variação de temperatura do corpo 2 foi de 20 graus Celsius. Fazendo as contas, nós temos que a capacidade térmica do corpo 2, ela foi de 10 calorias por grau Celsius. Isso quer dizer que o corpo 1 ele terá que receber uma quantidade maior de calor para que ele varie a sua temperatura em uma unidade. Enquanto que o corpo 2 ele vai precisar de uma quantidade menor de energia, ou seja, de calor, para que ele varie a sua temperatura também em uma unidade. Isso quer dizer que a capacidade térmica ela é uma característica do corpo ou do objeto. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que cada corpo ou cada objeto ele vai apresentar uma capacidade térmica diferente. Por mais que sejam feitos do mesmo material, como nós vimos aqui nesse exemplo. Nós temos
dois cilindros de alumínio, entretanto, ambos apresentaram capacidades térmicas diferentes, por mais que sejam feitos do mesmo material. E do que vai depender essa capacidade térmica, professor? Bem, entendendo a capacidade térmica como sendo a dificuldade que um corpo apresenta para modificar sua temperatura, nós podemos listar dois fatores que vão fazer com que essa capacidade térmica varie de corpo para corpo. Um desses fatores é a massa do objeto. Nós percebemos que o cilindro 1 ele apresentava uma massa de 200 gramas. Enquanto o cilindro 2, um objeto menor, ele apresentava uma massa de 100 gramas. Isso quer dizer que corpos que apresentam massas maiores são constituídos de mais moléculas, ou seja, uma maior quantidade de massa, como a do corpo 1, tem mais moléculas para repartir o calor recebido. E, para que todas atinjam o mesmo grau de agitação e, consequentemente, a mesma temperatura, é necessário que recebam uma quantidade maior de calor. Entretanto, o corpo de menor massa, o corpo 2, tem menos moléculas para serem agitadas e, consequentemente, necessitam de menos quantidade de calor para levarem todas as suas moléculas ao mesmo grau de agitação e, consequentemente, a mesma temperatura. Logo, podemos observar que objetos que possuem maior massa terão maior dificuldade para aumentar sua temperatura, ou seja, apresentarão uma maior capacidade térmica. Portanto, a massa do objeto ou do corpo ela será diretamente proporcional à capacidade térmica. Agora, em relação ao material, é sua estrutura molecular que irá determinar a dificuldade em sofrer modificações de temperatura. E quando nós queremos analisar a capacidade térmica do material em si, nós estamos falando de calor específico. Vamos retornar ao exemplo anterior. Nós tínhamos dois cilindros de alumínio e chamamos de cilindro 1 e cilindro 2. E nós vimos que o cilindro 1 apresentou uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. E o cilindro 2 apresentou uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Ou seja, a capacidade térmica do corpo 1 ela será maior que a capacidade térmica do corpo 2, pois o corpo 1 vai demandar maior quantidade de calor para alterar sua temperatura em uma unidade. Analisamos a capacidade térmica nos exemplos anteriores como sendo a medida da quantidade de calor que um corpo recebe ou cede para que ele varie a sua temperatura em uma unidade. Ou seja, nós analisamos o corpo de maneira geral, com todas as moléculas atingindo o mesmo grau de agitação. Entretanto, quando nós estamos querendo analisar ou comparar a capacidade térmica apenas da substância, nós estamos falando de calor específico, que é a quantidade de calor exigida para alterar a temperatura de apenas uma unidade de massa da substância em 1 grau. E o calor específico ele é representado pela letra C minúsculo e é dado pela razão entre a capacidade térmica do corpo pela massa do objeto. E a unidade de medida do calor específico é dado em caloria por grama vezes graus Celsius. Ou seja, o calor específico ela é uma propriedade da substância. Nós vimos anteriormente que a capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede para que ele varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, nós estamos observando o corpo como um todo, ou seja, o grau de agitação de todas as suas moléculas. Já no calor específico, nós estamos analisando apenas uma unidade de massa da substância, ou seja, nós estamos analisando a quantidade de calor que é exigida para alterar apenas uma unidade de massa da substância em 1 grau. Nós vimos anteriormente que esses dois corpos eram feitos de alumínio. Entretanto, eles apresentavam capacidades térmicas diferentes. Mas, como os dois corpos eles são feitos da mesma substância, ou seja, a substância alumínio, eles vão apresentar o mesmo calor específico, uma vez que nós estamos comparando dois cilindros de alumínio, apesar deles possuírem massas diferentes, capacidades térmicas diferentes, mas é a mesma substância. Compreendido?
E para finalizar a aula de hoje, vamos observar o seguinte esquema. Quando nós estamos interessados em comparar apenas o material em questão, nós falamos de calor específico, que vai ser a quantidade necessária para aumentar a temperatura de 1 grama daquela substância em questão. Quando nós estamos interessados em comparar objetos, nós vamos analisar a capacidade térmica, que vai ser o grau de agitação de todas as moléculas que constituem o corpo ou o objeto. Ou seja, vimos no exemplo anterior que tínhamos 2 cilindros de alumínio, o cilindro 1 e o cilindro 2. Vimos que o cilindro 1 apresentava uma massa de 200 gramas e o cilindro 2 apresentava uma massa de 100 gramas. Vimos que a capacidade térmica do corpo 1 foi maior do que a capacidade térmica do corpo 2. Entretanto, o calor específico do cilindro 1 é o mesmo calor específico do cilindro 2. Ou seja, estamos analisando a quantidade de calor necessária para que todas as moléculas do corpo atinjam o mesmo grau de agitação e, consequentemente, varie a sua temperatura. Enquanto que no calor específico nós estamos analisando apenas a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 1 grama do material e não ele como um todo. Ficou claro?